meu querido, fala minha querida! Vamos para mais uma aula maravilhosa, dando continuidade ao estudo do metabolismo energético. Para ser mais exato agora, nós vamos trabalhar a fotossíntese. Isso! Chegamos! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre esse assunto maravilhoso que é bioenergética. Nós vamos agora abrir as aulas que fazem menção, que fazem parte das caracterizações dos processos autótrofos, ou seja, aqueles fenômenos de geração das moléculas orgânicas que servirão de combustível para que haja a produção de energia. Por exemplo, temos aqui a fotossíntese, não é sintetizar luz. A fotossíntese, ela sintetiza algo a partir da luz. Olha essa imagem linda e maravilhosa que está focando na fotossíntese normalmente feita. É aquela fotossíntese que todo mundo que está assistindo a essa aula já conhece, que é a fotossíntese oxígena. Isso, aquela fotossíntese, por exemplo, realizada pelos vegetais. Por que é oxígena? Porque um de seus produtos é justamente aquele que nós, organismos heterótrofos, aeróbios, vamos nos utilizar, que são as moléculas de oxigênio, advindas desse processo. Dá uma olhadinha nessa equação global que você pode observar mais e melhor. Temos aí uma folha, que são os principais órgãos de um vegetal, que chegam a realizar o processo fotossintético. Anota aí em teu resumo, se assim você for fazê-lo, beleza? Vai parando esse vídeo e vai anotando os principais pontos que eu posso citar para você, para que esses pontos possam ser extremamente viáveis para qualquer prova, principalmente o Enem. Cheiro de fotossíntese esse ano, presta atenção, meu querido, minha querida, olho na tela, vê só. Aí temos o fabuloso sol lindo, era sol que me faltava, meu querido, minha querida. Vem cá, faz com que eu produza, que eu faça a conversão da minha vitamina D. Vem cá, eu estou precisando nesse isolamento social, meu Deus do céu, vamos lá. A folha, que é o principal órgão fotossintetizante, ela vai fazer com que exista a captura das moléculas de CO2 e a água vai entrar a partir das suas raízes. Eu estou falando do foco dessa aula, que é da fotossíntese oxígena, aquela fotossíntese que libera oxigênio, mas como todo e qualquer processo autótrofo, o objetivo da fotossíntese não é liberar oxigênio, é fazer com que o organismo que realiza esse processo autótrofo, ele venha a produzir suas moléculas orgânicas. Anotou? Anote. O objetivo de todo e qualquer processo autótrofo, por exemplo, fotossíntese, que eu vou estar trabalhando agora, e logo após a quimiossíntese, o objetivo de todo e qualquer processo autótrofo é a produção de molécula orgânica. Como é que eu posso observar somente olhando a equação global para saber se é um processo heterótrofo ou autótrofo? É normalmente fácil dentro dos vestibulares. Primeiro, os autótrofos, fotossíntese e a quimiossíntese. Olho na tela. Nessa equação global, estamos vendo aqui duas moléculas inorgânicas, dióxido de carbono e a molécula da água. Essas duas moléculas inorgânicas, a partir de pigmentos fotossintéticos, onde o principal é a clorofila, onde a principal é a clorofila A, aqui haverá conversão de energia, na realidade, energia eletromagnética, fótons luminosos, né? A partir do pigmento fotossintético clorofila, onde haverá sim a conversão dessa energia eletromagnética em energia potencial química dentro das moléculas de glicose, além da formação de moléculas de oxigênio, além da liberação de moléculas de água. Beleza? Então eu poderia, por exemplo, fazer com que eu pudesse resumir para você que a fotossíntese é um fenômeno autótrofo onde moléculas inorgânicas, a partir de um pigmento fotossintetizante e fótons luminosos, essa reunião toda gere moléculas orgânicas com escape de oxigênio. Grande objetivo de todo e qualquer processo autótrofo é sim produzir a molécula orgânica. Anote, coloca teu marca-texto aí.
para que você possa frisar muito bem. Objetivo de processo autótrofo: liberar, produzir molécula orgânica, que a energia potencial química estará entre os átomos de carbono desta molécula, aí apresentando na imagem a glicose, e quando esta molécula ela for oxidada de forma parcial ou de forma total, como a gente já viu na primeira aula de processo heterótrofo, ou nas primeiras aulas, fermentação e respiração aeróbia, aí sim, essa energia ela vai ser liberada, e ela vai ser armazenada nas moléculas de adenosina trifosfato. Aí sim eu tenho um processo heterótrofo. O vegetal, ele faz os dois. Ele produz as moléculas orgânicas a partir da fotossíntese e vai queimá-las. Queimar, porque, repetindo, a respiração que a gente viu lá, a equação global dela, você vê que libera CO2 e água. Então ela é uma combustão sem pirólise, sem você pegar fogo. Tô de olho. Então, a fotossíntese libera a molécula orgânica a partir da organela cloroplasto. Se a gente estiver falando, por exemplo, da fotossíntese aeróbica ou oxígena realizada pelos vegetais, com a produção da molécula orgânica. A molécula orgânica será quebrada e a partir de uma outra organela, que é a mitocôndria, também existente nos vegetais, haverá a quebra total desta molécula para a geração da energia no vegetal. Esta aula eu vou estar focando muito na fotossíntese realizada normalmente por uma maioria dos vegetais. A fotossíntese oxígena ou fotossíntese aeróbia. Mas lembrem-se, o grande objetivo das provas hoje em dia é versar o cunho bioquímico que há por trás do processo bioenergético, que é a produção da molécula orgânica. Ah, é objetivo da fotossíntese produção de oxigênio? Falso. Não. O objetivo é produzir a molécula orgânica para que depois ela venha a ser quebrada para que haja a geração de energia. Continuamos olhando na tela. Vemos aqui que CO2 e água, através da energia eletromagnética, né, a energia eletromagnética, fótons luminosos, a partir dessa associação, dessa captura de energia, a partir de pigmentos fotossintéticos, entra aí a clorofila, possuidora de magnésio entre seus átomos de carbono para sustentar, ou seja, um solo, ele é necessário ter magnésio para que um vegetal ele venha a produzir uma boa concentração de clorofilas para que haja a realização do processo fotossintético. Com produção de moléculas orgânicas é o objetivo, produção de água e escape do oxigênio. Então esse nosso enlace inicial é para que vocês saibam qual é o grande objetivo da fotossíntese e como normalmente se processa a sua equação global. Olha aí, por exemplo, que a gente ainda pode tirar alguns tipos de conhecimentos da equação global. Olho na tela. CO2 entra na segunda fase, chamada de fase escura ou fase química. A água entra na primeira fase. Ela é quebrada e é justamente durante a fotólise da água, que acontece na primeira fase, haverá a liberação das moléculas de oxigênio. C6H12O6, que justamente são as moléculas orgânicas, isso aqui, a produção das moléculas orgânicas acontece na segunda fase. O escape de oxigênio aconteceu na primeira fase, a partir da produção, por exemplo, da quebra, por exemplo, da molécula de água. Lembra ainda, que eu vou mostrar mais à frente, que ATP e NADPH2 também são produzidos por fenômenos conhecidos como fotofosforilações cíclica e acíclica, também na primeira fase. Então, essa primeira parte, esse primeiro enredo da nossa aula, ele é um enlace que vai fazer com que você entenda de forma bem geral o objetivo da fotossíntese, que é a produção de molécula orgânica, de onde vem essa molécula orgânica, ó, a partir de moléculas inorgânicas, como geralmente a gente está fazendo vestibular, quando você se deparar, produção de molécula orgânica a partir de molécula inorgânica, opa, já está dando um indício que é um processo autótrofo. Então, a FPS vem trabalhando isso, o Enem vem trabalhando isso todo ano, seja dentro da citologia, seja dentro da botânica, sempre citando a fotossíntese. Já tivemos questões um pouco mais complicadas, mais difíceis sobre respiração aeróbia, por exemplo, a do ano passado, do Enem de 2019.
2019, tivemos uma questão da terceira fase da respiração intracelular, difícil, onde nós precisamos de mais musculatura cognitiva para trabalhar para você passar esse ano. Eu escutei um amém? Amém, meu querido, minha querida. Então, essa primeira parte aqui, ela está desenvolvendo conhecimento de forma geral a partir do processo fotossintético. Eu ainda lhe mostrei, coloque aí no teu resumo, nessa equação global, de onde estão vindo cada molécula que está sendo utilizada na equação global. CO2, a água, as moléculas orgânicas e a molécula de oxigênio, de onde ela está vindo. Massa. Respira fundo, coloca o capacete, pau na moleira, meu querido, minha querida. Vamos embora, mais à frente. Aqui, mais à frente, eu posso trabalhar para você ainda duas diferençazinhas. Cuidado, essa aula, o foco dela é na fotossíntese aeróbia. A fotossíntese que você conhece, que bactérias chegam a fazer, vegetais chegam a fazer, as algas também, e um molusco, beleza, chamado de Elysia clorótica. É um organismo ainda heterótrofo, porque boa parte da sua energia é produzida através da sua alimentação e não do processo fotossintético que esse animal, a Elysia clorótica, beleza, a lesma alface, realiza. Então, esta aula que vocês estão assistindo, essa aula é para a fotossíntese que no produto libera oxigênio. E esse oxigênio vem da água. Mas dá uma olhada na tela. Temos aí no canto esquerdo a fotossíntese que é o foco dessa aula. Fotossíntese oxígena. Olha ali em cima. Já do lado direito, temos uma fotossíntese somente realizada por bactérias. Por isso o nome dela também é fotossíntese bacteriana. Por exemplo, as bactérias púrpuras, as sulfobactérias, chegam a realizar. Donde... Olha que interessante que eu vou citar pela primeira vez. A molécula que cede hidrogênio e elétrons não é a água. Isso eu já te disse quem cede elétrons e hidrogênio na fotossíntese que está logo ali, ó, a fotossíntese oxígena. O foco desta aula. Sim, olha para o reagente. Quando eu tenho CO2 e água, o CO2 é a molécula doadora dos átomos de carbono, doadora dos átomos de oxigênio. A gente vai ver isso com o passar dessa aula. A doadora de elétrons e hidrogênio é a água. Olha ali, você está vendo ali nessa equação global, aqui ó, do canto esquerdo. Então a água, na fotossíntese oxígena, ela cede elétrons e hidrogênio. Já já você vai ver esse desenrolar das etapas, primeira e segunda etapa da fotossíntese oxígena. Só que eu quero que vocês saibam que existe uma outra fotossíntese, chamada de fotossíntese bacteriana ou fotossíntese não oxígena, beleza? Esta fotossíntese ela é realizada somente por bactérias e a água não é mais a fonte de hidrogênio e elétrons. Quem entra como fonte de hidrogênio e elétrons, por exemplo, é o ácido sulfídrico. Olha aqui, ó. A molécula doadora de átomos de carbono ainda é a molécula de dióxido de carbono, a molécula inorgânica. Só que agora não tenho mais água. Não tenho mais água. Quem entra em cena é o ácido sulfídrico, que essas bactérias vão absorver dos locais onde elas estão vivendo. Através de processos bioquímicos, bioenergéticos, haverá a produção de molécula orgânica, que é o objetivo de todo e qualquer processo autótrofo, com liberação de enxofre e água. Esta aula não é objetiva, ela não tem como objetivo que vocês tenham conhecimento sobre as etapas, porque os vestibulares não vão trabalhar sobre as etapas, os enredos, os pormenores da fotossíntese bacteriana. Não, essa aula serve para que vocês saibam os pormenores, os conhecimentos mais práticos, mais gerais e mais específicos sobre a fotossíntese oxígena, que eu já citei para você quem realiza. Alga, a Elysia clorótica, que é o molusco, beleza? Que é o molusco, o único animal a realizar a fotossíntese, os vegetais em sua maioria, beleza? Tamo junto, meu querido? Mas a fotossíntese oxígena também pode ser realizada por cianobactérias? Sim, as cianobactérias se utilizam de clorofilas que não sejam a bacterioclorofila. E sim,
Aí é uma fotossíntese muito parecida com a fotossíntese oxígena. Ela libera, sim. Uma ou outra fase é um tanto diferenciada, mas ainda assim é uma fotossíntese que libera oxigênio. Então temos cianobactérias que realizam a fotossíntese oxígena e um outro grupo bacteriano que realiza a fotossíntese não oxígena. Nesta fotossíntese, a molécula que cede elétrons e hidrogênio não é a água, e sim o ácido sulfídrico. Massa? Tranquilo? Respira fundo, vamos mais à frente. Massa? Aqui é o enredo de onde essa fotossíntese normal, a oxígena, ela vai acontecer. Temos aí as folhas, principais órgãos fotossintetizantes de um vegetal. A partir de agora o nosso foco é fotossíntese de um vegetal, tá? Aqui eu tenho um corte, né? Aqui eu tenho na realidade um aumento de uma célula vegetal com suas organelas, o váculo central, o núcleo, as mitocôndrias, enfim. O foco aqui é o cloroplasto. Esta é a organela que realizará o processo fotossintético nos vegetais, nas algas também. Massa? Coloca aí em teu resumo. Um cloroplasto, esta organela que possui DNA próprio, ribossomos próprios, filamentos de RNAs próprios, como mensageiro, ribossomal, transportador, ele tem a capacidade de produzir suas próprias proteínas para a realização da fotossíntese. Mas lembre-se que o processo conhecido como fotossíntese ainda depende de enzimas que a própria célula vegetal vai produzir. Ribossomos que não estão dentro do cloroplasto produzem enzimas e proteínas que vão adentrar o cloroplasto para que exista a contribuição no processo fotossintético. Entenda isso. A teoria endossimbiótica, onde esta organela, o chamado cloroplasto, está envolvido, não quer dizer que ela está completamente desgarrada da célula. Ela pode sofrer autoduplicação, mas o processo fotossintético que ela realiza ainda depende de enzimas que a célula vegetal vai produzir. Partes de um cloroplasto, olho na tela. Eu tenho duas membranas, a membrana externa e a membrana interna. Essa membrana interna ela vai sofrendo esses englobamentos, esses achatamentos, até gerar, por exemplo, esta moeda chamada de tilacoide, onde ocorre a primeira fase da fotossíntese. Anote aí, tilacoide, ocorre a primeira fase da fotossíntese. Massa? Tranquilo em relação a isso? Show de bola. Aí agora, esta imagem muito boa, uma imagem de Sônia Lopes, do livro, do material de Sônia Lopes, beleza? Pegou agora, vocês estão percebendo que os tilacoides estão um sobre o outro e interligados. Esses endomembramentos da segunda membrana, da membrana mais interna. É até chamada de membrana tilacoidal. Aí agora eu tenho esse empilhamento de tilacoides, chamado de grânum. Conjunto de tilacoides um sobre o outro forma um grânum. E o conjunto de grânulos de um cloroplasto a gente chama de grana. Beleza? Esse material aqui, ó, que é meio coloidal, tá meio gelatinoso, que vamos encontrar as enzimas, as proteínas, outras moléculas que vão compor a estrutura interna do cloroplasto. Aqui eu tenho o estroma. Estroma, fase escura, que é a segunda fase da fotossíntese. Beleza? Então a primeira fase acontece aqui, ó, na membrana tilacoidal. Aqui, ó, tá vendo uma imagem muito boa que aumentou essa membrana. Tenho aqui uma bicamada de fosfolipídios com várias proteínas e demonstrando o complexo antena, que tem várias moléculas de clorofila, várias enzimas que vão entrar nesse enlace da primeira fase da fotossíntese para realizar os seus fenômenos, para que haja a produção de algumas moléculas que depois que houver a primeira fase, depois que houver a produção destas moléculas, aí agora elas vão deixar a membrana tilacoidal e vão para o estroma, fazer com que exista o processo, o fenômeno da segunda fase, conhecida como fase escura, mas eu acho muito melhor vocês chamarem de fase química. Beleza? Tranquilo? Aqui vocês estão vendo essa coisinha, parecem aqueles, como é, meu Deus? AirPod, né?
que são aqueles fones sem fio, isso que você está vendo é o esquema de uma molécula de clorofila. No complexo antena vamos encontrar várias moléculas de clorofila. Clorofila A, clorofila B são as principais que eu vou estar citando nessa aula. Então aqui vocês estão vendo algo geral sobre célula vegetal e estruturas de um cloroplasto, ajudando a você saber, ajudando a você designar onde cada fase vai acontecer dentro de um cloroplasto. Foco na fotossíntese dos vegetais. Mais à frente aqui eu tenho mais uma imagem geral que está definindo aqui um cloroplasto, a estrutura do tilacoide e do grano. Estão vendo aqui, ó, que a água vai entrar na primeira fase junto para fazer com que exista os fenômenos da primeira fase. É ainda na primeira fase que há a liberação de moléculas de oxigênio, tá? O que foi produzido na primeira fase, as moléculas que foram produzidas nos tilacoides, ATP e NADPH, elas serão agora liberadas para o estroma para que exista a segunda fase. Fase escura, ou fase química, ou ciclo de Calvin, ou ciclo de Calvin-Benson, e aí por diante. Massa? Olho na tela. Aqui é uma imagem que resume todos os processos fotossintéticos. Eu tenho as reações de Claro, que acontecem na membrana do tilacoide. Eu tenho aí a primeira fase. Ela é completamente dependente de luz. A luz, os fótons luminosos, essa energia eletromagnética, ela vai catalisar todos os processos da primeira fase. Essa primeira fase, assim como a fotossíntese como um todo, ela ocorre de manhã à tarde, beleza? Até quando tem luz natural. Professor, uma pergunta. Se eu me deparar em uma questão que vem afirmando que, por exemplo, vegetais conseguem fazer fotossíntese com algum tipo de comprimento de onda de luz artificial, eu posso colocar verdadeiro? Pode. A depender do comprimento de onda, sim. Agora, normalmente, esses comprimentos de onda eles não são muito viáveis para fazer com que o processo fotossintético seja otimizado e que haja aí uma boa produção de molécula orgânica para esse vegetal, para esse organismo que é fotossintetizante. Massa? Respira fundo, olho na tela. Então aqui, repetindo, eu tenho as reações de Claro, que acontecem na primeira fase. Elas são completamente dependentes de luz, fotofosforilação cíclica, fotofosforilação acíclica e a fotólise da água. E o objetivo da primeira fase é que haja a produção de moléculas de ATP e NADPH2, tá? Ou NADPH mais H. Para saber essa diferença, assiste aí a nossa aula dos processos heterótrofos, fermentação e principalmente respiração aeróbica. Massa? Lembre-se também que na primeira fase haverá participação da água, a fotólise da água ela participa aí muito, e é na primeira fase que ocorre a liberação de oxigênio. Ou seja, durante os processos, os fenômenos da primeira fase, haverá a produção de ATP, NADPH2 e oxigênio, que vai para o ambiente, fazer com que nós, organismos heterótrofos, também venhamos a utilizar essas moléculas para que haja a oxidação das nossas moléculas orgânicas com o objetivo de produzir energia. Professor, quem está realizando a fotossíntese também usa parte desse oxigênio? Usa, vocês vão ver. Só que usa uma pequena parcela para que exista o processo da respiração aeróbia em quem está fazendo. Então, sim, o vegetal produz a molécula orgânica, as moléculas orgânicas, e vão quebrar a partir do oxigênio do ar, que ela vai capturar, além também do oxigênio advindo deste fenômeno que a gente está vendo agora, que é a fotossíntese. Primeira fase acontece nas membranas tilacoidais, beleza? Depois que houve a produção de ATP e NADPH2, estas duas moléculas, na realidade são vários, de tipos são essas duas. Elas deixam o tilacoide para que se unam a enzimas, para que exista a realização da segunda fase, que é o ciclo de Calvin, ou conhecido aí como fase escura, beleza? O grande objetivo da fase escura, meus queridos e minhas queridas, é a produção da molécula orgânica. Ou seja, o principal objetivo da segunda fase é o principal objetivo da fotossíntese, produção de molécula orgânica. Dá uma olhadinha na tela, aqui embaixo de mim, olha aqui, ó. O CO2, quando ele for capturado na segunda fase, se for em vegetal, eles vão entrar pelos estômatos, lembram? Aqueles anexos epidérmicos, normalmente encontrados no bordo inferior da folha, que eles abrem e fecham,
para favorecer ou não processos, fenômenos dentro de um vegetal, eles abrem para que exista a captura, o sequestro do CO2, para que eles venham a entrar na segunda fase que você está vendo logo aqui embaixo. Olha aqui, ó. As moléculas de CO2, quando capturadas, obviamente não é tão fácil assim, elas vão passar por um ciclo, que é o ciclo de Calvin, que vocês estão vendo ali embaixo, e durante esse ciclo, esses átomos de carbono das moléculas de CO2, eles vão sendo liberados gradativamente, até estarem componentes aqui, ó, nas moléculas de glicose que estiverem sendo produzidas na fotossíntese, beleza? Massa? Então tá aqui, ó. Isso é de forma bem resumida, o CO2 que é capturado, os átomos de carbono, sem estequiometria, tá? Os átomos de carbono vão compor a glicose, os átomos de oxigênio do CO2 vão compor a glicose. E de onde vem o hidrogênio? Foi essa mãe, lembra? Molécula receptora de elétron. Esta aqui é diferente, não é a mesma da respiração aeróbia. Esta é a NADPH2. Ela pega os elétrons e os hidrogênios das reações da primeira fase e vão trazer esses elétrons e hidrogênio para as reações da segunda fase. Ao ceder elétrons e hidrogênio, vai compor aqui, por exemplo, ó, a glicose. Esses elétrons energizados e os hidrogênios que foram produzidos na primeira fase, a quebra do ATP que vai gerar mais energia para a produção de energia potencial química, que está entre os átomos de carbono das moléculas orgânicas que estão sendo produzidas. Massa? Então aqui já poderíamos acabar a fotossíntese.